Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 8. Eu preguei domingo à noite sobre o Salmo 8, mas quero falar um pouco mais sobre o verso 2. Salmo 8, especialmente o verso 2. Quem quiser assistir a pregação completa, está gravado no nosso canal do YouTube, na data de domingo passado, à noite. Foi nosso culto de Santa Ceia. Eu vou ler do verso 1 e 2. A glória divina e a dignidade do Filho do Homem. Salmo de Davi. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Nós vemos nesse salmo um louvor a Deus, o Deus Criador, e também uma oração. Eu tenho desde domingo falado em oração, também falei um pouco sobre jejum. E aqui eu quero destacar essa questão dos pequeninos, né? A criança de peito, a fragilidade. E ao mesmo tempo a força que Deus dá. Eu vou mostrar alguns versos na Bíblia que falam de algumas crianças que estavam em situações, às vezes até correndo risco de vida, e Deus foi a força, e Deus socorreu. E começando aqui por esse verso, a gente tem esse contraste, né? Primeiramente entre o Deus Criador, que aqui é chamado de majestoso, expuseste nos céus a tua majestade, quão magnífico é o teu nome, ó Senhor, Senhor nosso. Nós vemos aqui primeiramente o contraste entre a grandeza de Deus e a limitação humana, não só das crianças, mas esse texto vai dizer aqui, quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. É o primeiro contraste que a gente vê. O Senhor dos exércitos, o Criador, que é maior do que a criação. Ele fala que nos céus e na terra a majestade de Deus é velada, só que Deus é maior do que a criação. Ele é Senhor, Criador, Senhor da aliança e ao mesmo tempo Senhor nosso. E o salmista, que é Davi, quando olha para tudo isso, quando olha para o poder de Deus, aí ele faz a pergunta: quem sou eu? Quem é o homem para que Deus se lembre de mim? Tão pequeno, às vezes a gente se acha tão grande, mas na verdade nós somos pequenos. Imagina as crianças indefesas, às vezes no útero materno, não tem nem consciência ainda da vida, mas Deus dá o alimento, Deus dá a nutrição, Deus cuida da criança mesmo no ventre materno. Como o próprio salmista Davi, no Salmo 139, reconhece isso. O cuidado de Deus quando ele ainda era uma substância informe. Deus já determinou, Deus o criou de forma maravilhosa. E aqui nós vemos outro contraste, que é o contraste entre as crianças de peito, né, indefesas também, e os adversários, o vingador, tão grande, querendo destruir muitas vezes as crianças. Mas é Deus que defende essas crianças. É Deus que dá força, suscitaste força. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver que essa verdade ela está presente em vários textos da Bíblia, como por exemplo, o próprio Jesus, quando se fez carne, ali, quando era criança, ele foi perseguido por Herodes. Lembram que os magos vieram visitar, Herodes se sente enganado pelos magos e manda matar todas as crianças do sexo masculino de 2 anos para baixo, conforme o tempo que os magos tinham dito para ele. Então, Deus revela
e manda ele ir para o Egito. Veja o cuidado de Deus. É Deus que dá a força mesmo. Jesus ali na fragilidade humana, um bebê. Então Deus o livra, Deus o afasta ali. E Herodes não pôde tocar nele. Então se cumpre isso aqui. É Deus que dá força, que deu força a Jesus, que deu força aos pais de Jesus, deu livramento. Quando a gente olha Moisés também, pequenininho, passou por aquela perseguição ali no Egito, né? O rei do Egito, o novo rei que já não tinha mais convivido com José, o povo começa a crescer, se multiplicar, eles ficam com medo de o povo dominar ali a nação, e eles começam a criar situações para prejudicar o povo hebreu. Começa a fazer os escravos, trabalhos duros. Quanto mais eles queriam destruir, mais o povo crescia e se tornava forte. Chega um ponto que a maldade é tão grande que eles ficam com medo, de repente eles se aliarem a algum inimigo do Egito e ganharem as guerras. E eles têm uma ideia terrível, que é de matar todos os meninos. Pede às parteiras que matem todos os meninos que nascerem do sexo masculino. E as parteiras não conseguem, elas preferem obedecer a Deus e elas não matam as crianças. Então veja que é Deus que dá a força, que dava o livramento ali àquelas crianças. Como diz esse salmo, crianças de peito, suscitaste força. É Deus que cuida de nós. É Deus que cuida das crianças. Cuidou de Moisés. Chega ao ponto da sua própria mãe o colocar no rio. Havia uma ordem, a questão foi se tornando mais séria e ele decretou, já que as parteiras não estavam obedecendo, que todas as crianças que nascessem dos hebreus, os egípcios, jogassem no rio Nilo, os meninos. Aí a mãe de Moisés esconde por um tempo, chega uma época que ela não pode mais esconder o menino formoso, hebreus, mas ela coloca no rio, mais guardadinho ali, naquele cesto. E Deus dá o livramento, ele é encontrado, né, pela filha do faraó, que gosta dele, a mãe é chamada como para dar o leite, ele é criado pela mãe, quando cresce ele é levado ao palácio. Como as coisas de Deus são diferentes, né? Deus cuidou de Moisés dentro do palácio, no lugar mais perigoso que tinha. Se fosse a gente afastava, longe, bota para longe, meu filho. Deus guardou lá dentro, porque tinha um plano. Por isso que a gente tem que confiar em Deus. Deus sabe, Deus é sábio. Deus é sábio, a força vem de Deus mesmo. Nós somos frágeis. Outro texto que a Bíblia nos mostra, também impressionante, é em Joel 3. Quando mostra lá em Joel 3,10, diga o fraco, eu sou forte. Diga o fraco, eu sou forte. Por quê? Porque era o povo de Deus que foi oprimido pelas nações, pelos inimigos que vinham. Chegaram ao ponto de negociar as crianças do povo de Deus. Olha o que eles faziam, está lá em Joel 3. Eles trocavam meninos por prostitutas e negociavam as meninas para beber vinho. Que terrível! E Deus viu toda aquela injustiça e Deus prometeu que iria defender e fazer justiça. Olha como Deus defende o seu povo. Era terrível vender as crianças, negociar as crianças. Mas Deus viu tudo e disse que iria fazer justiça. Deus faz justiça, não só com as crianças oprimidas, né? Se a gente trouxer para os dias de hoje, como estão oprimindo as crianças? Tantos países, tantas situações, questão de aborto, tudo a gente pode comparar aqui, mas um dia Deus fará a justiça. Todo pecado vai ser julgado por Deus. Deus que dá força ao seu povo. E, sendo assim, o fraco pode dizer, eu sou forte pela fé, na confiança do Senhor.
Romanos, capítulo 5, verso 6 em diante, vai falar da nossa situação antes de conhecer a Cristo. Antes dele nos justificar, antes dele morrer por nós, diz lá o texto que Cristo morreu por nós quando éramos ainda fracos. Ele usa 4 palavras, o apóstolo Paulo, nesse capítulo 5, sobre a nossa fragilidade humana, sobre a nossa pecaminosidade. Ele diz aqui que nós éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos de Deus. Olha a nossa situação. Mesmo assim, Cristo vem nos salvar. Cristo nos ama, Ele dá a vida por nós e nos faz fortes pelo seu poder. A carne é fraca, mas o Espírito nos fortalece, o Espírito Santo nos fortalece. Por isso que esse salmo é tão interessante, né? Davi falando sobre isso, quando olhava a lua e as estrelas, ele perguntava: quem é o homem para que Deus se lembre de nós? Porque o homem pecou e Deus ainda assim não nos abandonou. É amor, é graça, como a gente sempre gosta de dizer na linguagem das Escrituras. É graça mesmo, é favor imerecido. Mas em Cristo, pela fé, nós temos o perdão, nós temos a justificação, e o fraco pode dizer: eu sou forte, pela fé. O fraco, quando é que o fraco é fortalecido? Quando ele adora a Deus. Nesse salmo, a ideia é essa: quando o fraco olha para Deus, ele é fortalecido e o inimigo cai. Não é maravilhoso isso? O fraco, qual é a força do fraco? É a fé, é olhar para a grandeza de Deus. O fraco é fortalecido quando adora a Deus, o Criador dos céus e a terra, quando olha a lua e as estrelas. Quem é o homem, Senhor, para que te lembre deles? Só que a gente adora o Deus Criador e o fraco é fortalecido. 1 Coríntios 2:3, o apóstolo Paulo diz: foi em fraqueza, temor, grande temor que esteve entre eles. Olha como era Paulo, de cidade em cidade, de igreja em igreja, era ali na fraqueza, na dificuldade, nas lutas. Mas Deus fazia ele forte. Mas ele diz: foi em fraqueza que eu estive no vosso meio. Hebreus 4:15 diz que o Senhor compadece das nossas fraquezas. Quem sabe hoje aqui, não é? Nós que estamos aqui, os que estão acompanhando, talvez se sentindo fraco, lutas, problemas, mas Deus se compadece das nossas fraquezas. Ele sabe da nossa estrutura, Ele sabe que somos pó. Então Deus é um Deus que se compadece das nossas fraquezas. 2 Coríntios 12:10, quando sou fraco, então sou forte. Spurgeon na história fala da conversão de Spurgeon, né, o príncipe dos pregadores. Quando ele, adolescente, um dia que ele estava se sentindo perdido, fraco, filho de pastor, parece que neto de pastor, mas se achava o principal dos pecadores, lutando ali para conhecer a Deus. Um dia, num dia que estava muita neve, ele quer ir para a igreja dele, mas não consegue chegar na igreja. Ele desvia um pouco o caminho, vai para uma igrejinha mais próxima, e lá tinha pouca gente nesse dia, talvez 10 ou 15 pessoas. Nem o pregador foi, porque talvez por causa da neve não conseguiu chegar. Aí um homem bem simples da igreja pregou e falando, né, que olhe para Cristo e você será salvo. Pois Spurgeon foi salvo nesse dia. Num dia de fraqueza, num dia que a igreja estava pouca gente. Então é para mostrar que o poder é de Deus, não é do homem. E ele se tornou um dos maiores pregadores. Olha como Deus faz, se converteu na simplicidade, se converteu, não foi nem na igreja dele, ele foi visitar outra igreja e Deus o converteu. Deus é soberano. E era filho de pastor, né, de família de pastor, mas estava ali na fraqueza do pecado, na fraqueza da carne. Mas Cristo, olhe para Cristo. E ele naquele dia olhou diferente para Cristo e viu que era o poder de Deus, não era na força dele.
E é assim, meus irmãos. Vamos já finalizar, fazer a oração de encerramento, lembrando disso, que é o poder de Deus mesmo que sustenta esses homens e mulheres fracos como somos nós, né? O pecado nos tornou fracos, mas Cristo nos torna perdoados e fortes. Quando estamos olhando para Ele, nós somos fortes. Vamos orar então. Senhor Deus, aplica a Tua palavra em nossos corações. É verdade, Senhor. Nós entendemos o que Moisés passou, o que Cristo passou quando criança. Moisés, toda a perseguição, mas foi o Senhor que livrou, foi o Teu poder que o guardou. Da mesma forma, Senhor, Paulo, em fraqueza, cidade em cidade, mas o poder de Deus o guardava. Assim é conosco, Senhor. Apresentamos diante de Ti nossas vidas, nossas necessidades. Enche-nos de fé. O fraco é forte quando adora a Deus, quando confia em Deus. Faz isso com cada um de nós. Oramos agradecidos por Tua palavra. Abençoa-nos. A maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Amém.